Se você ainda acha que a musculação é só para estética, para ficar com o corpo bonito no verão, eu vou te dizer uma coisa. Você está muito atrasado, já há alguns anos nessa conversa. Hoje o treino de força não está mais restrito somente à academia ou ao espelho. Ele entrou de vez na discussão sobre prevenção de doença, proteção do cérebro, envelhecimento saudável e até redução do risco de morte. Médicos, cardiologistas, pesquisadores e grandes revistas científicas estão falando cada vez mais sobre treinamento de força. E é por isso que eu digo, sem exagero nenhum, que a força ela virou agora um plano de saúde. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que o treino de força virou o centro do jogo, o que a ciência já sabe sobre isso e como organizar esse treino pensando em saúde, não pensando somente em estética. Por muito tempo a musculação ela foi vendida quase que exclusivamente como estética. Era sobre emagrecer, ganhar massa, definir, só que o cenário mudou. Hoje as academias e os profissionais da saúde, as publicações, as revistas, elas falam cada vez menos sobre projeto verão e cada vez mais sobre longevidade, funcionalidade e qualidade de vida. Revistas, por exemplo, da área da cardiologia e da medicina mostram algo muito claro. Pessoas fortes vivem mais e vivem melhor. O treino de força deixou de ser um detalhezinho complementar e passou a ser um pilar central da saúde moderna. Isso não entra nas ondas das modas fitness. É uma mudança de paradigma. E quando a gente olha para os benefícios do treino de força, eles vão muito além do músculo. Estudos publicados mostram justamente que pessoas que realizam o treino de força regularmente apresentam um menor risco de morte por todas as causas, incluindo doenças cardiovasculares. Isso não significa virar fisiculturista. Significa que manter e desenvolver a força muscular tem um impacto direto na forma como o corpo responde ao envelhecimento, às doenças e ao estresse metabólico do dia a dia. Justamente porque a força não é só estética, a força ela é proteção também. Além disso, o treino de força melhora o controle da glicemia, por exemplo, ajuda na redução da pressão arterial e contribui para um perfil lipídico muito mais saudável. Em termos simples, ele ajuda a controlar o açúcar no sangue, a pressão e as gorduras, e isso é muito importante para pessoas com pré-diabetes, diabetes do tipo 2, hipertensão ou histórico familiar de doença cardiovascular. O músculo ele funciona como se fosse um órgão metabólico ativo. Quanto mais funcional ele é, mais protegido o corpo fica. E outro ponto fundamental que muitas pessoas ignoram é a saúde dos ossos. O treino de força é uma das ferramentas mais importantes para o aumento e a manutenção da densidade óssea. Isso é crucial para mulheres, por exemplo, na menopausa e para qualquer pessoa acima dos 40 anos. Menos densidade óssea significa mais risco de fratura, perda de independência, queda na qualidade de vida. Então, força não é só levantar peso, é manter o corpo de pé, funcional e independente ao longo dos anos. Mas os benefícios, eles não param só no corpo. Por quê? Os estudos também nos mostram uma associação entre níveis mais altos de força muscular e menor incapacidade funcional, melhores desfechos em doenças crônicas e, automaticamente, também a melhora da qualidade de vida de forma geral, porque pessoas mais fortes tendem a tolerar melhor as doenças, cirurgias, períodos de hospitalização. Tivemos um exemplo sobre isso na época da Covid. Pessoas com mais massa muscular tiveram uma recuperação muito mais rápida quando comparado a pessoas que eram sarcopênicas, que não tinham músculo. Então, isso é muito importante para a nossa qualidade de vida. E, além de tudo isso, a ciência também mostra que o impacto do treino de força no cérebro é muito grande. Em alguns casos, subestimado. O treino de força está associado a uma melhora da função cognitiva, menor risco de declínio funcional. Parte disso acontece porque o exercício de força ele estimula a liberação de fatores neurotróficos, como o BDNF, que é uma proteína diretamente ligada à neuroplasticidade, à formação de novas conexões neurais e à proteção dos neurônios
contra os processos degenerativos, melhorando esse fluxo sanguíneo cerebral e a função vascular, o que significa mais oxigênio, mais nutrientes chegando ao cérebro de forma eficiente. E isso tem relação direta com um menor risco de demência e com a preservação das funções executivas, de memória, da capacidade de tomada de decisão ao longo dos nossos anos. Outro ponto importante é que a força muscular mais alta está associada a uma menor inflamação sistêmica, automaticamente uma melhor sensibilidade à insulina, dois fatores que também influenciam diretamente na saúde cerebral. Essa inflamação crônica e a resistência à insulina não afeta só o corpo, elas também vão afetar o cérebro. E existe também uma relação muito clara entre força, a independência funcional e a saúde mental. Pessoas mais fortes mantêm por mais tempo a capacidade de realizar tarefas do dia a dia. E isso reduz a perda da autonomia, medo de queda, isolamento social. E isso tem um impacto direto nos sintomas da ansiedade, da depressão e especialmente em populações mais velhas. Ou seja, a força não protege só o músculo, ela protege o comportamento das pessoas, a autonomia, a identidade dela ao longo do nosso processo do envelhecimento. Quando a gente junta tudo isso, fica claro que o treino de força ele funciona como uma reserva cerebral indireta. Ele não impede o envelhecimento, mas aumenta essa margem de segurança do sistema nervoso. Um corpo mais forte sustenta um cérebro mais resiliente, mais adaptável e mais capaz de lidar com o estresse, com as doenças e com todo esse processo aí do envelhecimento. Por isso que quando a gente fala sobre esse treinamento de força, é plano de saúde. Isso inclui também o nosso sistema cerebral. O corpo sustenta um cérebro mais resiliente e a força, ela é essa reserva, como se fosse uma margem. Agora, a grande pergunta é, como que a gente organiza esse treino de força quando o objetivo principal é saúde? Não existe idade errada para treinar força. O que muda é a dose, o método e a estratégia. O foco é criar uma base, aprender a técnica e desenvolver a aplicação de força de forma progressiva. Para adultos, acima dos 40 anos, por exemplo, é muito importante aplicar a força com a máxima intenção de velocidade. Na verdade, em todas as faixas etárias, aplicar a força com a máxima intenção de velocidade é muito importante. Mas no momento que a gente vai envelhecendo, utilizamos cada vez menos as fibras de contração rápida. E o treino de força, prestando atenção nesse detalhe da velocidade, é ele que vai nos ajudar a preservar e desenvolver as nossas fibras de contração rápida. Para os idosos, essas fibras de contração rápida são as principais aliadas contra as quedas e automaticamente a perda da autonomia. Em todos os casos, o treino precisa ser progressivo, individualizado e consistente. Não é sobre destruir o corpo, é sobre construir as nossas capacidades físicas. Quando a gente fala em treino de força voltado para a saúde, existe um erro comum de achar que isso significa sempre ficar treinando leve, com muitas repetições e muito volume. Na prática, preservar a força, a massa muscular e a função neuromuscular ao longo do tempo, o estímulo ele precisa ter intensidade. E intensidade aqui não significa treinar até a falha todos os dias, mas trabalhar com cargas relativamente altas, respeitando a capacidade individual para realmente desafiar o nosso sistema neuromuscular. E esse tipo de estímulo que realmente mantém a nossa capacidade funcional com o passar dos anos. E o outro ponto central que eu vou trazer de novo aqui nesse vídeo é a velocidade do movimento. Mesmo quando a carga é alta, a intenção deve ser sempre de mover o peso com a máxima intenção de velocidade. Dentro, obviamente, que de uma execução tecnicamente segura. E isso vai ser fundamental porque o sistema nervoso responde a essa intenção de velocidade. Não apenas o peso absoluto que a gente coloca. Treinar com essa intenção de velocidade ajuda a melhorar a potência, o recrutamento das unidades motoras, a resposta neural, que são capacidades que tendem a cair com o envelhecimento e estão diretamente relacionadas com prevenção de quedas e a manutenção da nossa autonomia. Além disso, para criar uma base sólida de força, a prioridade deve estar nos movimentos multiarticulares, exercícios que envolvem várias articulações e grandes grupamentos musculares, como agachar, levantar, empurrar,
puxar, estabilizar, gerando um estímulo sistêmico muito maior do que exercícios isolados. Eles vão desafiar não só o músculo, mas também essa questão do controle motor, coordenação, o equilíbrio e a integração entre o nosso corpo e o sistema nervoso. Isso torna o treino mais eficiente e mais transferível, pensando nas demandas da vida real. Isso não quer dizer que o exercício isolado ele não tem espaço, tá? Mas sim que eles são complementares. O centro do treino de força para a saúde deve ser construído em torno de movimentos básicos, bem executados, com uma boa progressão de carga, com um controle técnico, com intenção de velocidade no movimento. E com esse tipo de organização é possível obter grandes benefícios com volumes moderados, sessões mais objetivas e um menor desgaste. Treinar força para a saúde não é fazer mais, é fazer melhor, com estratégia, intensidade adequada e o foco na qualidade do estímulo. Nesse novo cenário, o papel do personal também muda. Ele deixa de ser apenas alguém que passa exercício e vira um gestor aí de força, um gestor para entregar força para as pessoas, alguém que acompanha, ajusta, protege, desenvolve a capacidade física do aluno ao longo dos anos. E a força passa a ser um marcador de saúde. Perder força com o tempo não é normal, é um sinal de alerta. Manter a força é uma das decisões mais inteligentes que alguém pode tomar pensando no futuro. Então, resumindo tudo isso, as revisões, as meta-análises, os estudos mostram que pessoas que fazem treino de força regularmente apresentam um menor risco de morte, melhor controle da diabetes, melhor pressão arterial, melhor perfil lipídico, mais massa magra, mais função física e mais independência. Para a mulher, então, na menopausa, nem se fala. Pessoas acima dos 40 anos, a combinação desses treinos de força com o treino aeróbico é a estratégia mais eficiente para preservar, por exemplo, os ossos além das capacidades físicas, manter a autonomia, viver melhor, porque a força não é só estética, a força é saúde, força é longevidade. Então, se tu quer envelhecer bem, não fica perguntando apenas quantos passos tu deu hoje, ou quantos passos teu colega deu hoje, ou fica só olhando no reloginho ali quantas calorias você gastou. Não, você precisa ficar forte, melhorar a força, tá certo? Então, meu nome é Henrique Noal, sou personal trainer e também coordenador técnico da Ancredin. Aqui nesse canal você sempre encontra conteúdo sobre treinamento físico, exercício e saúde. Então, considera deixar teu like, se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Eu aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço.